Boa noite a todos. Estamos muito felizes em estarmos aqui mais uma vez com vocês, com o propósito de conhecermos juntos mais a esse roteiro iluminativo. Desde já, quero agradecer a participação de todos que nos acompanham em nossas lives, seja pelo Facebook, pelo YouTube. Lembramos que nossas lives aqui do Irmã Francisca acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, quinta, às 14 horas, sexta, às 19 horas e aos domingos, às 10 horas da manhã. Peço mais alguns instantes antes de nós iniciarmos. Estamos aguardando todos chegarem aqui na sala. Vamos já aproveitando esse momento, procurando se acalmar, se sintonizar com a espiritualidade amiga. Vamos chegando todos. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês. Eu sou a Ijanira e vou estar aqui fazendo a prece, conduzindo o passe, as vibrações, os agradecimentos finais, dando os recados. E a nossa palestrante de hoje é a nossa amiga Magali, que tratará de um tema muito interessante. Confia sempre, do livro Cartas do Coração, pelo espírito de Meimei e psicografia do nosso querido Chico Xavier. Vamos nos preparando então para a nossa prece inicial. Vamos nos acomodando da melhor forma, respirando profundamente, com muita calma, serenando os pensamentos, acalmando o coração das tribulações do dia, elevando os nossos pensamentos ao alto e sentindo essas vibrações elevadas a nos tocar. Vamos convidar Jesus a adentrar em nossos lares, permitindo que Ele também adentre aos nossos corações, nos auxiliando na compreensão e no entendimento dos estudos desta noite. Que possamos estar envolvidos e amparados por toda a espiritualidade amiga e pedimos ao nosso Mestre de amor, fica conosco, querido Jesus, que assim seja. Vamos então, agora neste momento, para a palestra com a nossa amiga Magali. Obrigada, querida. Vamos lá, então. Vamos colocar os nossos slides para podermos começar. Ija, você me fala se tá tudo bem, tá? Está aparecendo, querida? Tá certo, Magali, está aparecendo, está ótimo. Pode prosseguir. Então, vamos lá. Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É um prazer enorme estar conectada com vocês esta noite, nos utilizando dessa abençoada tecnologia que a espiritualidade maior permite que nos utilizemos para que possamos continuar estudando a mensagem esclarecedora e consoladora que a doutrina espírita nos traz através dessa pleiade de espíritos maravilhosos que vem nos consolar, vem nos instruir, vem nos orientar e nos informar sobre o que é a verdadeira espiritualidade que precisamos construir dentro de cada um de nós, principalmente nesse momento tão crucial da nossa encarnação.
Como já é do conhecimento de todo espírita, ou pelo menos já deveria ser, principalmente daquele que está sempre lendo, está sempre estudando, sempre se aprimorando, estamos vivendo um momento muito crítico da história espiritual, que é o da transição planetária, tão falada transição planetária, não é? Onde estamos saindo gradualmente da condição de planetas de prova e expiação para a condição de planeta de regeneração. Ah, então quer dizer que nós já estamos na fase de regeneração? Não, não ainda. Estamos caminhando para chegarmos até lá. Ou seja, estamos exatamente no momento da mudança. Daí a palavra transição. Usando de um exemplo bem simples a fim de facilitar a nossa compreensão, é como se nós estivéssemos saindo da margem de um rio, buscando alcançar a outra margem. Estamos exatamente no momento da travessia. E essa travessia exigirá de nós muito preparo, porque esse rio pelo qual atravessaremos poderá nos surpreender, apresentando dificuldades, obstáculos, que se não estivermos preparados para enfrentá-los e superá-los, certamente nós sucumbiremos durante essa travessia. O mesmo ocorre com a transição planetária. Estamos vivendo exatamente o momento da travessia, o momento da mudança entre o mundo de expiações e provas e o mundo de regeneração. E esse processo, ele é um processo extremamente natural. Faz parte da lei do progresso que os planetas evoluam. Está dentro das 10 leis naturais ou divinas que Kardec aborda muito bem no Livro dos Espíritos, onde os planetas e os espíritos que neles convivem evoluam. Todos nós temos que evoluir. E notemos que desde a criação da Terra até hoje, nós já passamos por uma outra transição também, quando nós saímos do estágio de planeta primitivo para o planeta de provas e expiações. Agora, é muito importante notarmos que nunca foi o plano da espiritualidade maior que essas transições fossem dolorosas para o espírito. Se está sendo, é por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa rebeldia, da nossa desobediência às leis divinas que acabam por nos afastar de Deus, impedindo-nos de desenvolvermos a nossa espiritualidade que alavanca a nossa evolução espiritual. E quando falamos de espiritualidade, não estamos nos referindo apenas ao hábito de frequentarmos um templo religioso, seja esse templo uma igreja, um centro espírita, uma sinagoga, não importa. Os templos religiosos, antes da pandemia, estavam repletos de pessoas religiosas, mas muitas delas sem ter uma espiritualidade desenvolvida, sem estar trabalhando na busca dessa espiritualidade, já que ela é o resultado de um trabalho interior, é um trabalho individual, é personalíssimo. A espiritualidade é o resultado de um esforço que o espírito faz em se melhorar e em colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu no Evangelho. Uma espiritualidade desenvolvida, ela se apresenta de uma forma pacífica, uma forma justa, produtiva, que produz frutos verdadeiros na vida cotidiana da pessoa. E ela não está presa a dogmas e nem a rituais religiosos. Particularmente, eu gosto muito da descrição de espiritualidade dada pelo professor Sérgio Barbosa Rodrigues, que é mestre em teologia e professor na PUC Paraná.
Ele define a espiritualidade como sendo a seiva da árvore, não está à vista, mas faz crescer e produz fruto. Não é linda essa descrição de espiritualidade? Ela é linda e profunda, porque é bem assim, né? Nós não vemos a espiritualidade em si, mas sim os seus resultados. E um outro detalhe que nós precisamos observar é que ela não está circunscrita a templos de pedra. Ela pode se desenvolver no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos, porque poderemos sempre nos conectar com um plano maior a qualquer hora e em qualquer lugar. Agora, para aquela pessoa que definiu ser espírita como frequentar um lugar físico, essa pessoa está tendo dificuldade de viver a sua condição de espírita nesse momento. E esse está sendo o nosso maior desafio agora nessa pandemia, quando as casas espíritas estão fechadas. E aí entra a pergunta: como ser espírita se não podemos ir à casa espírita? Como desenvolvermos uma espiritualidade se não podemos assistir às palestras, tomar passes, tomar a água fluidificada, não podemos estar no ambiente acolhedor do centro espírita? E, infelizmente, o que se tem percebido é o aumento da depressão, o aumento do uso de ansiolítico, o aumento de remédios para dormir, o aumento da violência doméstica, do divórcio, conflitos familiares, mesmo entre os espíritas que estão em casa e não podem mais ir a uma casa espírita. O medo, a ansiedade, o desespero, os reveses financeiros pelos quais muitos de nós estão passando por conta dessa pandemia, estão desestruturando as pessoas, fazendo com que elas se estressem mais facilmente, baixem a sua imunidade, adoeçam mais facilmente e, o pior de tudo, percam a sua fé. E quando nos referimos à fé, não estamos falando apenas na crença da existência de Deus, mas, sobretudo, na confiança em Deus, na confiança na sua divina providência. Por isso, gente, a lição que nós estudaremos hoje, ela vem justamente de encontro a essa falta de confiança de que Deus está no controle de tudo, de que nada está perdido, de que tudo passará e precisaremos tirar o máximo de lições dessa experiência pela qual o planeta está passando atualmente, visto que nada é por acaso. E se estamos passando por essa pandemia, é porque necessitamos dessa experiência para a nossa evolução espiritual. A lição, como nos disse a Janira, chama-se Confia Sempre, está no livro Cartas do Coração e foi ditada pelo Espírito Meimei a Chico Xavier. E diz o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Todos nós que encarnamos na Terra estamos em constante aprendizado. Jesus já havia nos alertado quando nos disse que o mundo jaz no maligno. Ou seja, vivemos num planeta onde o mal ainda se faz presente com muita força, com muita audácia entre nós. E quanto mais o homem se entrega ao materialismo, mais viciações ele adquire. Consequentemente, mais sofrimentos ele atrai para si. Tudo que nós estamos vivenciando hoje é o resultado das nossas escolhas. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na lição intitulada A Dor, Leon Denis diz que o sofrimento nada mais é
do que a repercussão das violações cometidas à ordem eterna. A condição do espírito encarnado é uma condição de fragilidade. Nós caminhamos em uma fragilidade que é permanente, por mais que acreditemos sermos poderosos e termos o controle da situação. Quem em plena consciência diria que um dia nós passaríamos por uma pandemia como a que estamos vivendo atualmente? Quem diria que um dia o mundo material iria parar e todos nós iríamos ficar confinados dentro de nossas casas? A espiritualidade superior obrigou o homem material a ficar confinado em sua casa para que ele pudesse buscar o ser espiritual que nele vive, a fim de desenvolver as suas potencialidades espirituais. Fomos mandados para casa como aquela criança que é mandada para o jardim da infância para aprender desde o básico. Nós fomos mandados para casa para reaprendermos, para fazermos de novo a nossa liçãozinha de casa. E qual é a primeira lição que nós temos que aprender? A reaprender a conviver com a nossa família, que é a primeira escola da qual o espírito participa quando encarna e onde se inicia o processo de estruturação da personalidade humana. É preciso reaprender que o real sentido da vida não está nas coisas, mas em nós. E notem que muitas pessoas estão sentindo dificuldade em ficar em casa nesse momento, em conviver 24 horas com os seus familiares. E nós, como espíritas, temos uma responsabilidade tremenda, porque precisamos ser o pilar de sustentação da harmonia, da tranquilidade dentro do nosso lar, dentro da nossa família, porque atritos, gente, certamente ocorrerão, já que o ser humano não nasceu para ficar em casa. E como a maioria das pessoas está com os nervos à flor da pele, qualquer coisa é motivo para termos conflitos familiares. Daí Meimei nos orientar na lição: crê e batalha, isto é, confiemos no auxílio divino, na providência divina, neste momento, e batalhemos pela harmonia, pela tranquilidade, pela alegria, pela boa convivência dentro do nosso lar. Certa vez, o Chico e o Divaldo estavam conversando sobre as dificuldades que cada um deles enfrentava na realização de suas tarefas diárias. E o Chico disse para o Divaldo que certo dia ele estava passando por tantas dificuldades, eram tantos problemas, que a impressão que ele tinha era de que ele estava no meio de uma ponte. E ao olhar para frente, ele percebeu que ali diante dele havia um leão. Ele tentou voltar e ao se virar, ele percebeu que atrás dele tinha um tigre de bengalas. Ele olhou para baixo da ponte no intuito de pular e viu que lá embaixo estava repleto de crocodilos. Ele então começou a gritar, porque achou que ia morrer. E nesse momento, Emmanuel lhe apareceu e disse: Chico, quando nos virmos sitiados ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, a ajuda virá do alto. Todos nós estamos sitiados nesse momento de pandemia, não é? Então, assim como Emmanuel disse ao Chico, deveremos buscar a ajuda do alto. Portanto, confiemos sempre. Continua Meimei a lição nos dizendo: esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e
e prosseguir vivendo. Isso é uma triste e dolorosa realidade, quando a pessoa perde completamente a fé em si mesma, a fé no próximo, a fé no futuro e principalmente a fé em Deus. E precisa continuar vivendo. Isso para o espírito é um verdadeiro suplício. Este é justamente o momento de buscarmos desenvolver em nós virtudes como a paciência, como a tolerância, como a resignação. E o nosso lar é justamente onde mais devemos praticá-las. É onde podemos ser nós mesmos, sem máscaras. Magali, Nós estamos tendo agora mais... Oi? você está me Você falou ouvindo? comigo, Ija? Sim, Eu para você estou. falar um pouco mais alto, por favor. Ah, tá bom. Então, todos Obrigada. nós, eu que agradeço, querida. Estamos tendo agora, mais do que nunca, a oportunidade de nos conhecermos intimamente, de pais conhecerem seus filhos, quais são as suas necessidades, quais são os seus medos, os seus conflitos, de filhos conhecerem seus pais, conhecerem suas origens, as suas histórias. Quantos filhos não conhecem a história de seus pais? E eu falo isso, gente, por experiência própria. Eu vim de uma cidade pequena do interior de Pernambuco. E uma das coisas que mais eu gostava quando eu era pequena, isso não faz tanto tempo assim, era quando faltava energia na cidade. A cidade ficava um verdadeiro breu. Meus pais, então, acendiam velas pela casa, nós éramos em 5. E tanto meu pai, a minha mãe, meus irmãos e eu, nós ficávamos na sala de estar, escutando as histórias, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eles contavam as suas histórias de vida e eu ficava fascinada com aquilo, porque eu particularmente adoro história. E eles contando aquilo, eu ficava imaginando a dificuldade que eles tinham passado na vida para chegarem até aquele momento. Nós não éramos ricos, nunca fomos, mas nunca nos faltou conforto, pudemos estudar em boas escolas. E desde aquela época, aquilo me chamou e me levou a reflexões profundas no decorrer da vida. Porque à medida que eu fui estudando, me aprimorando mais na doutrina espírita, apesar de ter nascido num lar espírita, eu fui buscando descobrir quais eram as necessidades do meu espírito para ter nascido no lar onde nasci e ter como pais esses que vieram, que aceitaram essa missão, né, de serem os meus pais. O meu pai, eu sempre tive meus pais em casa, sempre tive a bênção de tê-los em casa, porque quando meu pai casou com a minha mãe, ele já era aposentado, já era coronel do exército aposentado. E a minha mãe tinha saído de um convento. Então, o meu pai, ele tinha sido criado por um homem do século XIX, gente. Olha que chique, eu acho isso chiquérrimo. E ele era muito rigoroso, muito severo, apesar de ser um homem muito bom, muito esforçado, muito estudioso. Ele era muito disciplinador. E a minha mãe já é uma pessoa completamente afetuosa, carinhosa. Tanto que sempre na nossa casa tivemos demonstrações de carinho da minha mãe para com meu pai, para com meus irmãos. E eu aos poucos fui percebendo que o meu espírito, espírito imortal, necessito disso, de disciplina e de afeto, de carinho, né? De ser uma pessoa afetuosa. Porque hoje, eu acredito que não apenas eu, né? Porque o ser humano, ele é carente, mas ele tem medo de demonstrar as suas emoções, tem medo de receber afeto. Até porque hoje, tudo, né? Uma pessoa afetuosa, as pessoas já levam para o lado sexual. Né? Quando nós vemos, por exemplo, quando o André Luiz foi recebido em nosso lar, o Lísias vem e acaricia a sua cabeça, né? E isso, ele chama a atenção com isso, justamente por quê? Porque nós necessitamos de um afeto, mas infelizmente o homem deturpa as coisas.
E, gente, isso faz muita diferença, sabe? Eu vi o quanto isso fez diferença na minha vida, como pessoa, como espírito. Por isso eu digo, aproveitem esse momento em que vocês estão em casa, que vocês estão junto com seus filhos, com seus pais, com seus avós, para conversarem, para trocarem ideias, para contarem suas histórias, para melhorarem os seus relacionamentos. Deixe um pouco o celular de lado, o tablet, o computador. Nós vivemos escravizados pela tecnologia. Esse é o momento de nós reavaliarmos os nossos princípios e valores. Não nos torturemos com pensamentos pessimistas, negativos sobre o futuro, porque desse modo nós vamos tornar a nossa encarnação penosa, demasiadamente penosa, e vamos fazer com que os nossos relacionamentos se tornem frágeis. Aqueles que têm pessoas idosas em casa precisam desenvolver a tolerância, além da paciência, a tolerância. Porque as pessoas idosas, elas repetem muitas vezes 10, 20, 30 vezes a mesma coisa e não se dão conta disso. Para elas, é como se elas estivessem contando aquilo pela primeira vez. E nós que estamos ouvindo, precisamos usar de tolerância, porque eles chegaram na idade em que estão. E será que nós um dia chegaremos? E se nós chegarmos, será que nós não vamos fazer a mesma coisa? Repetirmos as mesmas histórias? E não vamos querer que outras pessoas também estejam ali para nos escutar? Precisamos pensar nisso, refletir nisso. Tenhamos resignação. Estamos passando por essa pandemia agora, mais do que nunca, precisamos estar resignados, porque o fim dessa pandemia não depende apenas de nós, nem das pessoas que estão desenvolvendo a vacina, mas principalmente da aprovação de Deus. Enquanto Deus achar que precisamos dessa pandemia, precisamos aceitar, sem revolta, confiantes de que nada está perdido. Como a própria mensagem diz, tudo passa e tudo se renova na terra. Por isso, tenhamos paciência, confiemos em Deus. Além disso, sejamos gratos. Sejamos gratos. Mesmo nessa pandemia, sim, porque nós estamos vivos e estamos sobrevivendo a ela. E se estamos sobrevivendo, quando muitos já sucumbiram, é porque Deus tem um propósito em nossa vida. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, escreveu: regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Daí nós pensamos, em tudo dai graça, até mesmo na desgraça? Sim, até mesmo na desgraça. É muito difícil, mas nós precisamos aprender a fazer isso. Porque o que é uma desgraça? É um revés, é uma infelicidade que futuramente poderá se tornar uma graça. Vejam como nós temos motivos realmente para agradecer. O Haroldo, numa de suas lives, ele estava comentando que os cristos do sistema solar optaram por nos enviar uma pandemia ao invés de uma guerra. Olhem a importância disso. Os cristos optaram por nos enviar um vírus ao invés de uma guerra. O vírus veio e gradualmente foi atingindo a todo o planeta, sem se preocupar se um país era rico, país era pobre, sem se preocupar com raça, com condição social, com opção sexual. Simplesmente todos nós fomos afetados. E mesmo nessa pandemia, a solidariedade se desenvolveu. Quantas pessoas não se condoeram com o sofrimento alheio e passaram a fazer mutirões para montarem cestas básicas
e distribuir aos mais necessitados, aquelas pessoas que já estavam em condição de miséria, passando fome. Quantas empresas se mobilizaram para distribuir material de higiene para os hospitais, máscaras, álcool gel, EPIs para os médicos, para os enfermeiros que estão na linha de frente nessa pandemia. Quantas pessoas que moram em condomínios, moram em prédios, se disponibilizaram a ir às farmácias, aos supermercados, para aquelas pessoas idosas que são do grupo de risco e que não podem sair de casa. Imaginem vocês se tivesse sido uma guerra ao invés da pandemia. A fome e a miséria se alastrariam com muito mais velocidade pelo planeta. As mortes seriam exorbitantemente maiores, não é? Quantas cidades não seriam destruídas porque a guerra vem e destrói tudo? Quantas famílias seriam devastadas pela guerra? Sem falar na onda de ódio que se instalaria na psicosfera da Terra. Nós já vínhamos antes da pandemia numa onda negra de medo, de ansiedade, de depressão, de raiva. Nós já percebíamos isso entre as pessoas, principalmente no trânsito. Qualquer coisinha era motivo para brigas e às vezes até mesmo para morte. Já imaginaram se nós estivéssemos passando por uma guerra nesse momento? Quanto a Terra estaria comprometida na sua evolução espiritual? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos fazer a nossa parte, porque estamos tendo a chance de atravessarmos por uma pandemia. Se não soubermos aproveitar o momento, o que será de nós? Não sabemos. Então, temos ou não temos que dar graças? Não é? Continua a meia lição nos dizendo: eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Como sabemos, nada na nossa vida ocorre por acaso. Por isso, por mais dolorosa que esteja sendo essa experiência, busquemos tirar algo de positivo dela e perguntemos a nós mesmos: que lição eu preciso aprender com tudo isso? Porque tudo tem um propósito. Leon Denis, ainda nessa mesma lição sobre a dor, ele nos diz: se nas horas das provas soubéssemos observar o trabalho interior, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. As provas servem para educar e aperfeiçoar o nosso espírito. No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Por isso, ela fere sempre o local sensível do espírito. A dor nunca vem por acaso, porque, como nós já sabemos, o acaso não existe. Ela vem sempre para educar o espírito e age sempre no nosso calcanhar de Aquiles, porque todos nós temos um calcanhar de Aquiles. É aquele ponto sensível que precisa ser trabalhado. E é exatamente ali onde a dor vem e age. Em um será preciso que a arrogância e a personalidade excessiva caiam. Será preciso que a moleza, a apatia e a indiferença desapareçam em outro. A dureza, a cólera, o furor num terceiro. Mas vejam que interessante, para todos haverá processos diferentes, conforme a necessidade de cada espírito, mas para todos ela agirá com eficácia, de modo a fazer nascer ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade e a ternura. Vejam que estamos passando pela mesma pandemia, mas cada um de nós está tendo a sua própria experiência, o seu próprio aprendizado. Por isso aquela frase que diz assim: estamos todos no mesmo barco.
ela está equivocada. Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco. Porque o barco é justamente as experiências que nós passamos, que nós trazemos conosco. São os princípios que todos nós temos, o preparo que cada um tem. Todos passamos pelas mesmas tempestades, mas o aprendizado, ele é individual. O Haroldo ainda nos fala que a nossa espiritualidade, ela precisa ser revista, principalmente para nós espíritas, porque geralmente a nossa espiritualidade está baseada em ler livros, em assistir palestras e ir ao centro espírita. Ah, isso só não basta? Não basta. É muito bom, mas é insuficiente, porque precisamos alavancar a nossa espiritualidade. Isso não significa já ter uma espiritualidade desenvolvida. É o momento de nós trazermos o centro espírita para dentro de nós. Hoje, quantos espíritas não estão vivendo quadros de completa perturbação, porque não estão sabendo lidar com as dificuldades do momento? Angústia, depressão, ideação suicida, violência doméstica, querendo divorciar, completamente surtados. E olha o detalhe, com o livro na mão. Com o livro na mão. É como diz a letra de uma das músicas do Paralamas do Sucesso. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei. Gente, essa frase, ela é maravilhosa e verdadeira. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei. E nós, como espíritas, que temos o hábito de estudar bastante, de ler bastante, quantos livros nós não temos na nossa estante? E a impressão que dá é que tudo aquilo que nós lemos, nós não aprendemos nada. Pela dificuldade que muitos de nós estão tendo em atravessar essa pandemia. E daí, o que a gente tem que fazer? O que pode fazer? É preciso que nos abasteçamos. Com greve ou sem greve de caminhão, nós precisamos nos abastecer espiritualmente, adotando algumas atitudes que nos auxiliarão no processo da busca da espiritualidade, do fortalecimento da confiança em Deus, a fim de termos suporte suficiente para conseguirmos atravessar essa circunstância pela qual todos nós estamos envolvidos. E que atitudes seriam essas? Primeira delas, aprendamos a conviver em família. Se nós não conseguimos conviver na família na qual estamos inseridos, como é que nós vamos querer almejar conviver na grande família universal de Deus? Quando nós desencarnarmos, como é que nós vamos conviver na colônia para onde nós iremos? Se nós não estamos conseguindo, não estamos nos esforçando para conviver nesse pequeno grupo no qual estamos inseridos. É na família onde nós fazemos esse treinamento diário de convivência. E conviver é aceitar as diferenças, é superar as dificuldades que surgem no seio da família. Tudo isso fortalece o espírito, imprime nele valores morais e, principalmente, desenvolve o respeito mútuo há muito esquecido. Como o mundo tem falta de respeito. Os filhos não respeitam mais os pais, porque olham os pais como Casas Bahia, como Americanas, como Magalu, apenas provedores. Não respeitam. Pais que não se dão ao respeito diante dos seus filhos. Cônjuges que não se respeitam. Um desrespeito ao meio ambiente. Precisamos aprender a conviver na família. Segundo, tenhamos o hábito da oração e da meditação. Quão pouco nós oramos, gente. E quando oramos é apenas para pedir, para pedir, para pedir. Dificilmente para
agradecer e menos ainda para louvar. Eu não estou falando aqui que a gente tem que fazer aquela prece palestra. O que é uma prece palestra? É aquela prece onde a pessoa começa a fazer e a impressão que dá é que não vai acabar mais nunca, pelo amor de Deus, de tanto que a pessoa fala. Se estamos numa reunião, a pessoa começa, desembesta a falar, e quem está acompanhando chega no momento da oração que já não se concentra mais. Já começa a pensar no boleto que tem que pagar amanhã, na janta que tem que fazer, na novela que vai começar, no banho que tem que tomar. Eu não estou dizendo que é ruim isso. Não estou criticando quem faz isso. Sinceramente, eu não estou criticando. Mas o que eu quero dizer é que não é pelo tanto de palavras que se utilizam na prece ou palavras bonitas farão com que a prece seja atendida, seja ouvida. O que eu quero dizer é que nós tenhamos o hábito da oração, nem que seja aquela oração simples, porque o que vale uma oração é a veracidade do sentimento e a justeza do pedido, da intenção que nós estamos colocando naquela oração. Precisamos meditar mais, precisamos aprender a silenciar interiormente. Tem gente que nem respira. A impressão que dá é que o mundo vai se acabar, que não vai ter mais ar para a pessoa respirar. Vai ter, minha gente. Conforme nos diz a Joana de Ângeles, para que o mundo acabe, para que a Terra acabe um dia, primeiro precisa que o Sol acabe. E cientificamente, o Sol só irá acabar daqui a uns 15 bilhões de anos. Portanto, minha amiga, meu amigo, se você está desesperado para casar, não se aveste não. Você vai ter tempo para casar, vai ter tempo para descasar, vai ter tempo para casar de novo, desencarnar, encontrar o seu ex na colônia espiritual, programar uma nova encarnação. Vai ter tempo. Silencie, acalme o seu eu interior, respire. A gente precisa ter o hábito de separar pelo menos uns 5 minutinhos por dia para silenciar. Nós fazemos muito barulho interior com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções desenfreadas. Quantas vezes os espíritos nos falam que querem nos ajudar, que querem nos incluir, mas nós fazemos tanto barulho que eles não conseguem fazer o trabalho deles. E a gente ainda reclama. Eu oro tanto, eu peço e não sou atendido. Como vai ser atendido se você se auto-sabota com tanto barulho que você faz? O mentor às vezes está gritando no seu ouvido, mas você não escuta, por causa de tanto barulho interno. Precisamos ter o hábito da oração e da meditação. Terceiro, tenhamos o hábito da leitura dos livros. Mas eu não gosto de ler. Nem adianta, eu não gosto de ler. Criatura, pelo amor de Deus, deixe de celeste. Ninguém está pedindo para você pegar já a Bíblia, que é desse tamanho, e começar a ler. Deveria. Principalmente nós espíritos, que muitas vezes pensamos que porque temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não precisamos conhecer as Escrituras. E daí, quando chegamos em determinadas passagens da vida de Jesus, interpretamos de forma equivocada, porque não temos os subsídios necessários para a interpretação correta. É tão importante conhecermos as Escrituras que o próprio Allan Kardec, no capítulo 12 do livro A Gênese, ele menciona a Gênese mosaica. E o Emmanuel também diz que a Bíblia é um repositório de ensinamentos secretos. Ele ainda complementa que o Velho Testamento é o homem buscando Deus, buscando ter experiências com Deus, se aproximar de Deus. E o Novo Testamento é Deus respondendo aos questionamentos do homem através do seu Filho Jesus Cristo. Precisamos sim ler as Escrituras, mas se você não tem o hábito da leitura, comece com pequenos trechinhos. Tem a coleção Fonte Viva
que o Chico psicografou, foi ditado pelo Emmanuel. Eu mesma uso aqui o meu livro, ele é diário, Caminho, Verdade e Vida, faz parte dessa coleção, onde o Emmanuel ele pega frases dos evangelistas e faz uma pequena dissertação. Pequena no sentido de quantidade de palavras, mas profundas na essência das lições. Tenhamos esse hábito da leitura, sem falar que o livro é um companheiro. Quem tem o hábito da leitura dificilmente sente solidão. Da mesma forma, gente, que nós precisamos fazer uma higiene física, né, principalmente hoje, é álcool gel, máscara, luva, nós precisamos higienizar o nosso espírito. A oração, a meditação, a leitura, boas palavras, precisamos ter o hábito de pronunciar boas palavras. Tem gente que parece que quando abre a boca, o próprio brau está saindo pela boca da pessoa. Precisamos mudar esse hábito. Todas essas atitudes são o álcool gel, a máscara, a luzinha do espírito. E finaliza meia lição dizendo: brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Estamos vivendo a maior oportunidade em muitas encarnações, como nos diz o Haroldo, de sermos os novos mártires do Evangelho. Ai, meu Deus, os mártires morreram nas arenas. Será que a gente precisa morrer também em nome de Jesus? Não. Ser mártir do Evangelho significa vivenciar profundamente o Evangelho. Por muitos séculos, gente, nós tivemos contato com os ensinamentos deixados pelo Mestre, porém sem compreendê-los e sem colocá-los em prática, porque nós não tínhamos a chave da compreensão. E hoje nós temos, a doutrina espírita está aí, é a chave para compreendermos profundamente o cristianismo. É um cristianismo redivivo. Por nós estarmos encarnados na Terra, passaremos por muitas dificuldades ainda, por muitas tribulações. É por isso que Jesus nos prometeu um Consolador. O que é que está implícito nisso quando Jesus nos disse que mandaria um Consolador prometido? Né? O que ele quis dizer? Que iríamos passar por experiências dolorosas a ponto de necessitarmos de consolação. Experiências desafiadoras chegariam até nós e necessitaríamos de consolação. Mas essas experiências eram necessárias porque elas nos trariam fortaleza, porque o sofrimento molda o caráter do espírito. À medida que nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, nós estaremos desenvolvendo também a nossa capacidade de encontrarmos alegria em meio à tempestade, a nossa capacidade de continuarmos em pé quando tudo nos leva a deitar, mantermos-nos firmes e fortes quando tudo parecer que está ruindo à nossa volta. O Roberto Simonsen dizia: otimismo é esperar pelo melhor, confiança é saber lidar com o pior. Saber lidar com o pior porque tem-se a confiança em Deus, a confiança na providência divina. Por isso, não nos desesperemos. Por mais difícil que esteja a situação, não entremos em desespero. Mas, antes de tudo, confiemos na providência divina, que nunca estamos sozinhos. Por mais que, às vezes, tenhamos a impressão de que estamos. Continuemos firmes no propósito de seguirmos o Mestre. Sejamos, nessa transição planetária, a luz do mundo, mesmo que essa luz seja pequenininha, como a luz de um vagalume, que apesar de ser pequeno, ele tem luz própria e tem asas para voar. Tudo passa, gente, e tenhamos sempre a certeza de que amanhã será um outro dia. Muito obrigada. Ija, querida, é com você, viu?
Ok, Magali, obrigada, viu? Obrigada por trazer esse tema tão maravilhoso para todos nós. Espero que todos estejam me ouvindo bem. E vamos agora, então, para o nosso momento do passe. Com muita fé, que vamos receber aquilo que necessitamos para nos fortalecer nessas provas da vida, né? Aqueles que quiserem pegar o seu copinho de água, colocar do lado, para ir energizando enquanto nesse momento do passe, fiquem à vontade. Então, agora, permanecendo nesse campo vibratório elevado, vamos ao passe. Aqueles que se sentirem à vontade, feche seus olhos. Vamos nos permitindo sentir essa presença muito forte de Jesus em nossa frente, com as mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Então, nós vamos nos sentindo acolhidos, porque Ele, Jesus, sabe de todas as nossas dores, de nossas necessidades. Então, entreguemos agora, neste momento, todo o nosso processo de ansiedade e dor nas mãos de Jesus. E vamos nos conectando e recebendo esses eflúvios salutares do nosso Mestre, que cai como uma chuva de pétalas de flores sobre as nossas cabeças. E vamos respirando, respirando e nos permitindo nesse instante receber. Só receber, sem pensar em nada, sem julgar, sem pensar. Se entregue neste momento e deixe que Jesus trabalhe em você, no seu espírito, te renovando, te fortalecendo, te libertando de dores, seja ela física, espiritual ou psíquica. Se entregue neste momento, se entregue a Jesus, com muita coragem e muita fé, muita confiança que Ele há de te auxiliar. E então, depois desse passe maravilhoso, nos sentindo assim, reabastecidos, revigorados, vamos aproveitar esse banquete de luz, de pétalas de flores, e pedir que Jesus espalhe pela nossa casa todo esse fluido de paz e alegria, que Ele limpe todo o ambiente e nos traga todo esse amor para convivermos com os nossos, para nos sentirmos felizes em nossos lares. E então agora, recolhendo essa luz que se faz, vamos até a casa dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, compartilhando com todos eles esse banquete de luz. E pedindo ao Mestre que toque o coração de cada um, lá na sua essência, auxiliando a necessidade de cada um deles. E então, retomando com essas luzes cada vez mais vibrantes, porque agora somos muitos. Eu, você, os seus amigos, familiares, os seus vizinhos, todos numa vibração só, pedindo a Jesus que abrace o nosso planeta, que traga a cada nação a bênção, inspirando seus governantes nas melhores atitudes, nas melhores escolhas, amparando cada um deles. E que o Mestre Jesus e toda a sua falange de espíritos socorristas nesse instante possa alcançar a qualquer coração que esteja sentindo dor pela perda de um ente querido, que esteja num hospital, que esteja sofrendo qualquer tipo de dor física, moral ou espiritual, que eles possam alcançar aliviando essas dores,
fluidificando o ambiente desses seres. Estejam eles encarnados ou desencarnados, que eles possam ser atendidos, que eles possam ser abençoados. Vibremos nesse instante muita luz e amparo a todos os profissionais que estão aí trabalhando nas ruas, os profissionais da saúde e todos os outros que estão para nos ajudar nesse momento. Que Jesus e os seus espíritos de luz possam nesse instante amparar a todos eles também. E então, retomando nesta vibração elevada, vamos agradecer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, por tudo que temos e recebemos, por todo o seu amparo, por toda a sua força e coragem que Ele traz para cada um de nós. Vamos ter fé que o Pai está olhando por cada um de nós e agradecendo a Ele. Agradecendo a Jesus, esse irmão que não se cansa de nos amar e de nos auxiliar. E a toda a sua falange. Agradecendo aos nossos mentores, agradecendo ao Lar Irmã Francisca, essa casa de bênção, que todos os seus dirigentes possam nesse instante receber essas luzes salutares, todos os seus trabalhadores, e é nesta vibração de amor e de paz que nós agradecemos a todos os espíritos que nos ampararam e estiveram conosco em mais esta noite. Muito obrigada a todos. Eu tenho um recadinho para deixar aqui para vocês. Espero que todos estejam bem, que possam ter gostado da explanação da nossa amiga. Então, como vocês sabem, o Irmã Francisca assiste a várias famílias com cestas de alimento. E neste momento de isolamento, nós não estamos podendo produzir essas cestas. Então, nós estamos pedindo a sua ajuda, para que você possa nos auxiliar. Como? Contribuindo de uma forma financeira, em dinheiro, depositando na conta do Irmã Francisca, para que possamos comprar essas cestas prontas e atender esses irmãos que estão em necessidade. Vocês encontram os dados para depósito na página do Facebook ou no canal do YouTube, ok? Agradecemos desde já por toda a contribuição, por estarem conosco mais esta noite, aqui nessa live e em todas as outras que estamos apresentando, né? Sendo esse bálsamo, como disse a Magali, para nos auxiliar nesse processo difícil, né? Que possamos, então, estar sempre reunidos aqui, pelo coração, nesse laço que nos une enquanto amigos e família que somos espíritas. Gratidão a todos, que tenham uma boa noite e uma semana abençoada, de muita luz e de muita paz. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, querida. Obrigada pela ajuda. Viu? Obrigada, Magali. Boa noite. Fica com Deus. Obrigada, Magali. Boa noite a todos.